nos convidaram, né? Nos convidaram com muito carinho para falar dentro da proposta da casa, que é uma sequência de estudos sobre liberdade, sobre o livre-arbítrio. E o carinho, né, da casa, como sempre, permitiu que a gente desse o nome do estudo. Você, então tá bom, é para falar liberdade? Então vou falar sobre liberdade. E obviamente nós vamos buscar estudar, nos concentrar naquilo que nos chama a atenção. Então nós preparamos para essa noite aqui uma pequena viagem, né, em meditações, em raciocínios. E essa viagem começa justamente na passagem de Marta e Maria. Não sei quem conhece, Marta e Maria são as irmãs de Lázaro, aquele que Jesus, né, trouxe de volta à vida. Mas essa passagem não é sobre Lázaro, né? Então vamos lá. Ela está em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, para quem depois quiser dar uma olhadinha, tá? Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa é a passagem de Marta e Maria, tá? E assim, para a gente começar, a gente tem que pensar assim: Marta estava errada? Marta estava errada? O que a Marta estava fazendo, gente? Né? Ela estava as duas lá, de repente chegou Jesus. Não é muito comum que parece a casa da gente? Chegou visita e não foi uma visita qualquer, né? Aí quando chegou Jesus, as duas sentaram ali, mas Marta não conseguiu ficar ali. Ela ficou preocupada. Imagina a visita dessa na nossa casa. Ela ficou preocupada e começou a arrumar a casa, começou a arrumar as coisas. Tinham vários serviços a serem feitos, né? E aí ela própria falou com Jesus. Ela com certeza estava fazendo aquilo que é certo. Falou com Jesus: olha, eu estou aqui trabalhando e a minha irmã está aí, né, deitada aí. Fala para ela vir aqui ajudar, né? Então, na cabeça de Marta, ela estava certinha. Não é trabalhar, não é servir? Então tá bom demais. E Jesus faz uma advertência para ela: Marta, Marta, você está aí atarefada e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, tá? Então nós temos que ambas as irmãs estavam fazendo aquilo que achavam que era correto fazer, né? E Jesus lembrou, né, de que existem prioridades nessa escolha, tá? Então a gente fala de liberdade, a gente fala de escolha. Agora, ter liberdade de fazer escolha não significa que a gente fez uma boa escolha. Então Marta não estava errada, porque ela estava trabalhando. Mas pensa bem, Jesus vai na casa de vocês, Jesus está na sala de estar, vocês vão para a cozinha? Né? Vocês não vão aproveitar essa oportunidade ímpar de conversar diretamente com
com Jesus? Maria não foi boba nada. Maria, essa aí não é a mãe dele, não. É a irmã da Marta. A Maria não foi boba, não. Ela aproveitou a oportunidade. Falou assim: olha, tem prioridades. Agora não é arrumar casa. Arrumar casa talvez fosse antes. Talvez seja depois. Mas no momento que Jesus está lá, a prioridade é estar ali aprendendo com o mestre. Então vamos aproveitar essa passagem para poder falar um pouquinho de liberdade, de falar um pouquinho de escolha e falar um pouquinho de como que isso se dá. Tá? Quando nós pegamos o Evangelho, aliás, vamos começar por aí, vamos começar por outro lado. Tem uma canetinha, tem? Está em cima. Tá? Então, não pode apagar. Todo mundo já viu aqui? Tá bom. Tá apagando aí, por favor. Vai dar. Nós estamos passando uma época muito importante para todos nós. Não é uma época ruim, é uma época desafiadora, ok? E esta época, ela nos convida a determinadas reflexões. Então vamos pensar sobre aquilo que é concreto e aquilo que é transcendente, tá? Porque na passagem de Marta e Maria, nós vamos ver que a Marta está preocupada com as coisas concretas. Se a casa está arrumada, se tem comida para servir para visita, se o chão está limpo. Então ela preocupou com o concreto. E Maria, ela estava preocupada com o quê? Com o concreto? Não. Estava preocupada com a presença do Cristo, aquilo que ela poderia aprender para aplicar para o espírito dela. Então nós temos que essa parábola, de tantas coisas que ela pode significar, uma delas com certeza é a ideia que a gente tem de concretude e de transcendência, daquilo que é instrumental para aquilo que é definitivo, aquilo que é aprendizado de verdade, tá? Então nós vamos brincar aqui um pouquinho com os conhecimentos para a gente poder fixar as ideias de uma maneira interessante. Vamos lá. Já viram hoje, que tem livro para bebê? Não é para bebê, não, é para bebês. Não tem livro para bebês? Quem já viu livro aí para bebês? Tá, bebezinho mesmo. Esse livro, ele pode ser levado para a banheira quando ele toma banho? Pode. Porque ele é a prova d'água, né? Ele é de plástico, né? Ele é fofinho. É fofinho. Ele tem muitas figuras, é colorido? Tem muitas figuras coloridas. Tem texto? Tem lógico. Então, quando nós somos bebês, tudo aquilo que vai instruir um bebê é aquilo que vai chamar a atenção aos sentidos mais grosseiros. Não é isso? Então você vai na escolinha e vai ser a mesma coisa. A professora vai trabalhar as texturas, vai trabalhar os cheiros, vai trabalhar os gostos, né? Então vai trabalhar a partir daquela sensação mais direta, mais física. À medida que a criança vai crescendo, ela vai ter um livro que precisa ir na banheira, vai ter menor lógica, um livro para levar para tomar no banho, né? Esse livro, quando ela estiver maiorzinha, vai precisar ser fofinho? Não vai precisar, né? Vamos lá, à medida que ela vai crescendo, vai tendo mais texto e menos figura? No início, a figura, os letrões, as palavras, enormes, redondinhas, 2, 3 palavras formando uma frasezinha para ele começar a aprender. À medida que ele vai crescendo, o que vai acontecendo? Vão diminuindo as figuras, as imagens, né? E vão aumentando a quantidade de palavras. E quanto mais velho tiver, mais palavras, menor o tamanho, maior o número de palavras, porque o vocabulário vai aumentando, e menor a necessidade de figuras, de
cores e outra coisa, a não ser que seja um livro aí, um atlas, um livro científico, que aí vai apresentar determinadas coisas. Mas vamos dizer, um livro que narra uma história, por exemplo, né? Não vai precisar, vai ter um livro só, palavras, não é assim para a gente? Por que isso acontece? Essa que é a questão essencial. Isso acontece porque à medida que nós vamos evoluindo em termos de crescimento, nós começamos a enxergar melhor, a ver, a perceber melhor a criação mental. Então, se eu pego lá o livro Homero, né, e fala assim: a Helena é a mais bela dentre todas as mulheres, porque por ela se faz uma guerra. Como é que é Helena? Cada um aqui vai ter uma Helena, cada um aqui vai construir a sua Helena, né? Não sei se ela vai ser ruiva, não sei se ela vai ser loura, às vezes vai ter nem cabelo, né? Não sei. Qual que é o conceito de beleza que cada um guarda no seu coração? Qual seria a beleza feminina pela qual se faz uma guerra? Fica a critério do leitor. Eu pego o livro Harry Potter, né? Aí vai ter um torneio de quadribol. Ó, então, pela narração, pela descrição, eu vou imaginando como é que vai ser lá o torneio, o quadribol. Mas aí vem alguém, estraga prazer, vai lá e faz um filme. A partir do momento que ele faz o filme, ele tira do abstrato do texto e leva para o concreto do filme. Então, se teve um filme Troia, tinha uma Helena lá. Aquela Helena lá é a Helena que o cineasta acha que era mais bonita. Já não é aquela que eu idealizei. Quando foi feito lá o filme do Harry Potter, né, fizeram um torneio lá na ideação do cineasta que produziu. Então já tirou. Quando pega o livro Nosso Lar, né? Então quando vai descrevendo ali, eu ficava imaginando como é que seria Nosso Lar. Aí fizeram o filme Nosso Lar, muito bem feito, maravilhoso, né? Mas aquela visão de Nosso Lar é a visão do cineasta, já não é a permissão que eu tenho de criatividade. Então, nesse sentido, espera-se, né, do adulto, aquele que cresce. Vamos lembrar Paulo naquela epístola aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, que ele vai falar do amor lá no item 13, né? Que ele vai falar do amor, e ele fala assim no finalzinho, né? Quando eu era menino, gostava das coisas de menino, fazia as coisas de menino. Agora que não sou mais menino, né? Gosto de coisas que vão além, né? É natural, não é assim? Então é esperado de nós, de todos nós, que nós, à medida que vamos evoluindo espiritualmente, nós consigamos atingir uma compreensão daquilo que não é concreto de uma maneira superior, né? Nós não vamos precisar da concretude. Então nós temos nos primórdios de todas as religiões a necessidade da concretude para poder enxergar os entes espirituais, né? Os deuses considerados de cada época, né? Vai lá Deus Sol, Deus Terra, a materialização física, né? O símbolo, para poder concretizar aquilo que não é concretizável, mas é inteligível, que é aquilo que é transcendente. Em doutrina espírita, quando vem lá as perguntas de Allan Kardec, indagando sobre o que é espírito e o que é Deus, a gente fica até assim, né? Porque tudo que a gente conhece é matéria. Tudo aquilo que a gente conhece tem início, meio e fim. Não é assim? Matéria não é sempre assim? Início, meio e fim? Pois é. Quando fala de um ser infinito, que somos nós espíritos, a gente fica fazendo o que é infinito? E aí quando vai falar de Deus, né, que é eterno, ou seja, que não teve início, aí que a gente fica doido mesmo, né? Porque todos os nossos referenciais são
materiais, são concretos. Ok? Então, quando se traz um referencial espiritual, um referencial que é transcendente, né, nós temos a ansiedade da concretude. Conseguiram perceber? Então vamos lá. Então nós estamos nós estamos migrando, né, vamos dizer assim, de um caminho para outro caminho. E atualmente nós estamos no mundo de provas e expiações, que na escala dos mundos ele é só um segundo, é sempre bom lembrar, né? Então é natural que nós, espíritos encarnados no planeta Terra, estejamos muito mais apegados àquilo que é concreto e tenhamos muito mais dificuldade de entender aquilo que não é concreto, aquilo que depende dentro da gente. E nesse aspecto, nós temos percebido nessa transição, e é uma visão muito particular, que as pessoas estão com bastante dificuldade de descobrir, de diferenciar aquilo que é bom daquilo que é o bem. Tá? Justamente por isso, porque didaticamente, para explicar o bem, a gente passa pelo bom. Vou dar um exemplo. Chega a criança, está na evangelização infantil, tá? Aí você quer ensinar para ela, obviamente, boas atitudes, né? Uma atitude que estaria compassada com o Evangelho. Então, quais são as atitudes? Qual que é a atitude por excelência, né, que vai nos trazer o Evangelho? Servir. Servir. Ok? Deus, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. E a maneira de servir é servir igual a Deus, sem julgamento, com disponibilidade, sem terceiras intenções. Então, esse servir gratuito, pelo simples ato de amar, nós damos o nome de caridade. Caridade é servir amando, né? Perdoando, né? Querendo sempre amparar. Olha que legal. Então, para ensinar a caridade, que é a essência do amor, né? Nós vamos lá na evangelização infantil, cheio de criança. Você fala assim: olha, qual que é uma atitude legal? O que é bom, o que é ruim? Aí você faz lá uma imagenzinha do menino jogando lixo no chão. Aí ele, isso aí não é legal. Aí você chega lá uma outra, você faz outro quadrinho lá, ele arrumando a caminha dele em casa. Aí isso aí é legal. Aí tem uma outra lá, ele ajudando a vovó a carregar as compras. Isso aí é bacana. Aí tem uma outra lá jogando pedra no passarinho. Isso não é legal. São imagens que são muito próprias para trabalhar em determinado momento, tá? Mas nós crescemos, nos tornamos adultos e continuamos a guardar essa imagem da concretude dentro do nosso coração, tá? E aí, chega de futuro, apresentam-se aos adultos, aos jovens adultos, circunstâncias que aparentemente são boas, determinadas causas, determinadas bandeiras, não é assim? E tudo mais. Aí aquele mesmo jovem que acha que o bem é aquilo que é bom, tá? Em nome daquela causa que ele diz que é boa, ele xinga o pai, ele agride a avó verbalmente, desconsidera o professor, acha que todo mundo tem que estar a serviço dele. A causa pode ser até boa, mas ele está fazendo bem. Quando eu vou ajudar alguém, que aliás o Evangelho está assim: não saiba a vossa mão esquerda que dá a direita, não é isso? Então, quando eu vou ajudar alguém, tá? O ato de ajudar, eu posso ter 1000 motivadores que não são bem. Um político, para ganhar votos das pessoas, vai lá e se matricula numa atividade aí de assistência social. Qual que é a intenção dele? É o amor, o desprendimento ou ganhar o voto? Então, mas isso desmerece o ato físico concreto em si de ajudar? Não. A pessoa está com fome e vai lá e dá comida, legal.
Para a pessoa foi bom, mas para quem praticou foi o bem? Não. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente deveria começar a distinguir aquilo que é bom e aquilo que é o bem, tá? Aquilo que é útil, aquilo que não é útil. Entender que o bem, na verdade, ele está dentro da pessoa que materializa o bem através da sua ação, porque a ação em si não necessariamente representa o bem, representa o crescimento espiritual. Então há necessidade, a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai crescendo em aprendizado, por exemplo, aqui dentro da casa espírita, muitas vezes nós entramos na tarefa porque eu sei que a tarefa é boa, e às vezes eu venho contrariado com a tarefa, mas eu sei que ela é boa, eu venho assim mesmo. E à medida que você vai participando da tarefa, vai conhecendo as pessoas, vai se envolvendo, né? Você começa a perceber que aquilo ali também é o bem, porque parte de você de maneira espontânea. Na hora que assustar, já não vai ser um pesadelo vir mais, vai ser o contrário, vai ser ótimo. Você vai estar ansiando acordar cedo, vai colocar o despertador mais cedo ainda, para poder fazer a tarefa, porque você atingiu o bem interior praticando a tarefa. A tarefa estava lá antes de você, provavelmente vai ficar depois de você, tá? Porque a tarefa na casa espírita, ela é instrumental, porque o que interessa no final das coisas não é o que está fora, o que interessa é o que está dentro, né? E está dentro de quem? De cada espírito que participa daquela tarefa. Então, nesse sentido, não existe a figura do provedor e da figura do assistido, né? Não existe isso. O que existe é uma oportunidade de encontro de espíritos, em que cada qual vai usar do seu livre-arbítrio, da sua vontade, tá? Para praticar e sentir o bem. Então, à medida que nós vamos crescendo, né, você para de se enxergar como alguém que está melhor do que o outro, para se enxergar na condição de espírito, carente, filho de Deus, que tem as suas dificuldades e que muitas vezes aquilo que te falta sobra no outro. Às vezes o que te sobra, às vezes dinheiro, né? E para o outro falta o dinheiro, mas às vezes está te faltando força de viver. E aquela pessoa que está pegando ali a cesta básica, etc, o que não falta a ela é força de viver, porque se você tivesse na condição dela, talvez não suportaria. Então ela vem te ensinar, por exemplo, né, a capacidade de superação, a capacidade de continuar lutando pela vida, apesar de a vida aparentemente não estar legal do ponto de vista material. Então nós saímos de uma perspectiva econômica do ser, uma perspectiva materialista do ser, e vamos entrar numa perspectiva transcendente, espiritual, né? Aí a gente começa a entender, evangelho, de que me adianta ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha alma. Então a gente começa a entender determinadas instruções, né? Ensinamentos por parte do Mestre Jesus, tá? Tudo bem? Então perceberam como é que nós estamos concretizados? E aí eu comecei a perceber uma outra coisa, que eu queria compartilhar com vocês numa reunião cristã, que é onde a gente se confessa, né? Então, outra coisa que a gente começou a perceber foi o seguinte: como que nós estamos materialistas especializados e completamente despreocupados com o nosso lado espiritual. Então, o materialista especializado, nós temos figuras extremamente cultas na área de especialidade técnica profissional que ela exerce, mas extremamente infantil em relação a questões mais novinhas da vida. Então, os fenômenos que nós vamos vendo aí, né? Às vezes nós apresenta-se a pessoa verdadeiras aberrações. Olha, como uma coisa na televisão, apresentam-se coisas e falam assim, se a pessoa parar para pensar e olhar, fala assim, gente, isso não tem lógica, isso não tem lógica.
Mas a hora que você fala assim, olha para lá, tem um monte de gente batendo palma. Assim, mas isso não está legal. Aí dá uma sensação estranha, né? Essa coisa de mundo de transição. Assim, mas esse mal é tão ostensivo, né? É uma coisa tão gritante dentro dos princípios que nós estudamos aqui, junto ao Evangelho, a doutrina espírita. Isso é tão gritante, e as pessoas, de uma maneira bem, vamos dizer assim, não vou dizer total, mas com bastante numéricas, né, apoiam aquela proposição que ela é medonha muitas vezes. O que é isso? E não é gente que fala assim, olha, não, você é uma pessoa que não teve estudo nenhum, etc. Pelo contrário, às vezes é uma pessoa que tem muito mais que você, no sentido técnico, alguém extremamente culto tecnicamente, mas que não consegue distinguir determinadas coisas bem lógicas, bem claras em outro aspecto. É porque nós chegamos num nível de concretude, tá? Que se nós prestarmos atenção nas obras espíritas, desde 1940, lá começaram as minhas primeiras obras lá com Chico e André Luiz, ele já estava alertando sobre isso e a gente não prestou atenção. Porque chega lá o André Luiz, que dizem alguns, foi um grande sanitarista no Rio de Janeiro, tá? Ou seja, não foi só um médico, ele era um médico fantástico, socialmente extremamente importante, né? E esse médico, quando desencarna, né? Desencarna ainda jovem, né? Praticamente a minha idade, 50 anos, e fica 8 anos numa região de sofrimento espiritual, né? Até que consegue melhorar um pouquinho o tônus, né? Vibratório, a condição mental, e consegue enxergar aqueles que foram ali e socorreram. Um deles, ministro da cidade Nosso Lar, ministro Clarencio. E aí, quem quiser vai ver o filme, né? Que eu falei que tem, vai ler o livro, vai perceber que André Luiz, ele é acolhido, ele não tem nenhum parente na cidade espiritual de Nosso Lar. Tá? O pai dele estava numa região umbralina, porque o pai dele estava numa condição muito pior, né? Era um comerciante extremamente impiedoso, né? e materialista. Então não conseguiu se libertar e ficou nas regiões inferiores, né? Tentando melhorar. E a mãe dele, como sempre as mulheres, espírito muito mais elevado, muito mais nobre, já estava num plano espiritual muito superior, de Nosso Lar inclusive, de maneira que André Luiz, embora acolhido em Nosso Lar, né, não conseguiu ter com nenhum dos seus parentes. Então ele foi recolhido, vamos dizer assim, amparado pelo enfermeiro que tomou conta dele no hospital, Ulisses, e foi lá para a dona Laura. E tanto foi cuidado que chegou um determinado momento que o paciente começou a ficar sem graça, né? Tanta gente cuidando dele que falou, não, preciso retribuir de alguma forma. Todo mundo aqui trabalha, também quer trabalhar. E a primeira ideia dele foi assim, eu fui médico dos bons, especialista, né? Sanitarista. Meu Deus, você é aproveitado aqui, como médico, chegou a hora de eu ser médico. E aí foi lá no gabinete do ministro Clarencio. E chegando lá no gabinete do ministro, teve que esperar a fila, que era muita gente. E chegando lá no finalzinho, foi ele e o Clarencio sempre recebia 2 pessoas ao mesmo tempo. Aí vai uma senhora e vai ele. Agora não vem ao caso, o caso da senhora. Mas quando chega André Luiz, ele veio falar que queria trabalho e querendo, com falsa modéstia, né, veio falar assim, qualquer trabalho tá bom. E Clarencio, ministro Nosso Lar, de cara já auscultou, né, os pensamentos dele, falou assim, então peraí, né? Então quer dizer que você vem aqui falando que quer qualquer serviço, mas na verdade você quer de novo ser aquele médico lá da terra, assim, tratando os outros dentro do seu gabinete, etc. Né? Aí ele ficou sem graça, descobriu, né? Era isso mesmo. Aí o ministro falou com ele, olha, vou explicar para você uma coisa. Como médico, você foi um excelente fisiologista. Ou seja, como médico, você sabia muito de corpo, você sabia muito de concretude. Mas aqui o corpo ficou lá na terra. Aqui o corpo físico está lá na terra, enterradinho ou cremadinho lá. Tá? Aqui nós estamos desencarnados.
E aqui nós temos um corpo espiritual. E o tratamento do corpo espiritual ele é completamente diferente, porque ele parte de dentro para fora. Até o físico também é. O bom médico sabe disso aqui na terra, mas lá a relação é mais direta. E quanto a isso, você não tem especialidade nenhuma. Você não é médico, aqui não. Então você vai trabalhar lá nas câmaras, né, lá da regeneração, as câmaras de retificação, vai lá cuidar das pessoas, e ele começa justamente fazendo a limpeza do ambiente, né? A pessoa chegava lá, vomitava, espírito vomita, tá? Ele ia lá limpar, e na limpeza ele começou a conversar com as pessoas, inclusive encontrou alguns que ele próprio prejudicou no passado, e aí ele começou a trabalhar enquanto espírito e não enquanto fisiologista. E aí sim, né, ele vai trabalhando num crescendo, que chega no final do livro Nosso Lar, ele é considerado aí sim um cidadão de Nosso Lar, né? No livro seguinte, Os Mensageiros, né, ele consegue começar a fazer alguns cursos mesmo, aprendizado, tá? Porque ele já tinha arrecadado bônus horas suficiente, né? Ou seja, horas de trabalho suficiente para poder garantir o aperfeiçoamento dele durante mais tempo. Então, quando eu trouxe esse exemplo, você vê, o livro é desde a década de 40, gente, tá? Desde a década de 40, eles já estão nos alertando sobre o perigo de nós termos nos tornado técnicos, profissionais, de nós termos aliado a figura da inteligência à condição técnica de trabalho, né? E não preocupado de aumentar a inteligência nas áreas da transcendência, de estudar mesmo ali a filosofia, né? Que é uma das vertentes da doutrina espírita, a ciência, por que não, né? Mas acima de todas as coisas é o Criador, é Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Assim está lá. Eu estava no Antigo Testamento e está no Novo também, para quem quiser conferir, tá? Então este que é o nosso desenvolvimento, é isso que é alcançar a transcendência espiritual. Então nós nos pegamos em meio à transição planetária, achando que sabemos, mas mostrando profunda ignorância em relação às questões existenciais mais simples. E aí nós vemos uma grande pandemia que não é de Covid não, que a Covid foi desse tamanhozinho, mas uma pandemia imensa de falta de sentir. Parece que está todo mundo com o coração encapado. Não faltam suicídios, não faltam depressões, né? Não faltam pessoas adultas que olham para a própria vida e não veem sentido espiritual na própria vida. Assim, a vida se torna tediosa. Então nós estamos tendo uma epidemia de tédio nunca vista, porque antigamente, mesmo as pessoas na concretude, elas tinham certas conjunturas que faziam conviver umas com as outras, né? Porque uma dependia muito daquilo ali, é a mamãe, que seria, né, das casas da formação da educação ser as mamães, e que seria das casas ser os papais, provedores do passado, e aquela turma toda se amparando ali, todo mundo entendendo, né? Coisas bem básicas. Se você não plantar, você não colhe, por exemplo. Ninguém tinha dúvida. Se pergunta qualquer um da roça, ninguém tem dúvida. Outro dia eu vi um vídeo muito engraçado, inclusive, que o moço saía perguntando para homens, mulheres, né, para várias pessoas na rua, né, o que é uma mulher. Não sei se vocês já viram. Gente, é engraçado que ninguém conseguia responder. Ninguém conseguia dizer mulher. E aí eu vou resumir o caso, né? Porque ele perguntou no mundo inteiro, ele viajou, pegou avião e saía perguntando o que é. E as pessoas não conseguiam, e ele tinha uma técnica engraçada assim: defina uma mulher sem falar mulher. Depois vocês tentam fazer o exercício, tá? Muito engraçado. Aí ele falou assim: olha, procurou nos Estados Unidos, procurou na Europa, e perguntou, foi na universidade, perguntou para doutores.
E cada um ficava se bolando ali no conceito circular. A mulher é mulher, ué. Aí ele foi lá na África, chegou lá numa tribo mesmo, assim, pessoal, bem rupestre, vamos dizer assim. Chegou lá para o pessoal e falou assim: o que é uma mulher? Né? E sabe o que eles falaram? Assim, respondem em inglês, né? Eles assim, tipo, deliver. A mulher entrega o quê? Dá a luz. Como é que você não sabe? A pergunta é engraçadíssima. Ela dá a luz. Eles começaram todo mundo a rir, as mulheres, os homens, todo mundo começou a rir. Porque é uma pergunta que doutores de tanto tecnicismo perderam a noção. Tá? Eles ali, eles têm uma noção muito clara de onde vem a vida. Eles têm uma noção muito clara de por que eles estão ali, por que eles estão ali, pelo esforço de quem eles estão ali, de quem arriscou a própria vida para dar a vida. Então, lá não tem dúvida. Mas nós nos perdemos tanto em tecnicismo, que até as respostas mais banais, nós perdemos a condição de poder entregar. Conseguiram? Ou seja, nós, para eles, uma concretude, que nós que achamos que conseguimos alcançar a transcendência, nós esquecemos que a transcendência, ela se baseia primeiro na concretude, e depois ela chega na transcendência. Quando a transcendência, ela apaga o passado, tá? Ela perde a base, e o que mais nós vemos hoje são pessoas sem base, que não sabem o porquê, de onde vieram, aí não tem a menor ideia o que eles têm que edificar, e aí estão sofrendo, estamos sofrendo todos, em virtude disso aí. Mas não é só isso não. Então nós já começamos a ver, né, que não tem uma lógica da Marta e da Maria, né? Porque a Marta, ela estava preocupada com a técnica, com limpar a casa, e esqueceu. Para que você limpa essa casa mesmo? Não é para morar dentro dela, não? Para que você trabalha mesmo? Não é para trazer comida, conforto? Para que você traz comida e conforto? Para ter mais tempo? Tempo de quê? Tempo para alcançar a transcendência. Só que aí é o seguinte: a gente vai começar a trabalhar demais para conviver mais com os filhos, né? Aí você vai, está sempre tendo alguma meta, né? Técnica para fazer, financeiramente falando, cientificamente falando, e etc. Então você assusta seus filhos, ó, crescendo, você não conviveu com eles. Então você fez tudo em nome deles e não conviveu com eles. Eu fui numa festa de debutantes esse final de semana, e tá vendo a festa, eu lembro que a mãe se preparou para a festa 1 ano e meio, e realmente eu nunca fui numa festa tão impecável, tá? Tudo maravilhoso, mas o brilho da festa era aniversariante, coisa mais linda, vovô, vovó, papai, deram um anel para ela, aquele negócio, os amigos, todo mundo chorando. Na hora da valsa, ela valsou, dançou valsa, todo mundo chorando, entendeu? Aí eu falei assim: aquela ali sabe o que ela está fazendo, a mãe sabe o que ela está fazendo, entendeu? Porque agora não, chega os meninos, não quer a festa, não quer uma viagem. Então quer dizer, você tem, deixa eu entender, nós transformamos um evento em que você apresenta alguém que cresceu e que tem maturidade para a família, para a sociedade, nós trocamos isso por um crédito, um vale. Aquela pessoa, não, eu vou usar o vale para a festa, não, vou fazer um vale para ir para a Disney. É isso? Virou um vale. É o homem econômico, homo econômico chegando. Os filhos não raciocinam mais sobre a postura social. A festa mais legal que eu fui dessa aí não foi uma festa de 15 anos, foi um pouquinho menos, é o Bar Mitzvah dos judeus. Foi a festa mais legal que eu já fui. Não sei se você já foi. Se tiver amigo judeu, pede para te chamar, tá? Porque quando você chega lá, é uma festa enorme, pessoal hiper alegre, todo mundo contente mesmo. Você chega lá, parece que você é da família deles há 200 anos.
que te envolve do jeito. As músicas, eles colocam as músicas religiosas da religião deles, culturais, normalmente num ritmo legal, e todo mundo vai andando. É muito delicioso. Por quê? Porque aquilo ali tem significado, aquilo ali tem vida. É espírito cuidando de espírito, é pai cuidando de filho, vô vendo 3, 4 gerações ali, se tiver bisneto já, bisavô, vendo 4 gerações ali, porque ele um dia, ou ela um dia, renunciou para que aquilo ali acontecesse. Então aquilo ali não é a festa é a materialização, tá? É a oportunidade de atrair as pessoas para mostrar, né, uma conquista espiritual incrível, mas nós estamos trocando. Você já viu as festas de casamento? Gente, tem programa na televisão do vestido absurdo, tem um não sei o que, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas só pensaram, por que daquilo ali? Porque as pessoas gastam uma fábula na festa de casamento para separar um ano depois. Gasta mais tempo preparando a festa de casamento do que o tempo de casamento. Quer dizer, nós invertemos completamente o sentido das coisas, porque a grande questão do casamento era dizer um ao outro: eu te conheço as suas virtudes, conheço os seus defeitos, porque eu te namorei, eu te escolhi, e eu vou declarar publicamente que eu te escolhi, e a partir do momento que eu fizer essa declaração pública que eu te escolhi, eu vou fazer um compromisso de fidelidade. Mas a fidelidade não começou no casamento, não começou, foi antes, porque eu já estava te escolhendo, e enquanto eu estava te escolhendo, o mínimo que eu poderia ofertar é a minha fidelidade de escolha. E aí chegou lá publicamente, você fala assim: olha, tem uns compromissos legais, de cuidar, de amparar e etc. Então você fala isso em público. Por isso que se faz uma festa, porque isso é uma coisa muito relevante. Não pode ser mais um dia passando assim, não. Todo mundo tem que parar e ver de tão importante que aquilo é. Mas nós trocamos. Virou uma questão econômica, comercial, de gastar, de ter uma festa legal, de fazer uma lacração, de fazer isso aqui, papapá. E a essência daquilo ali, ninguém está olhando, porque casar não é mole. Casar é difícil, é encontro de espírito diferente, né? São espíritos que estão ali tentando se afinar. Então esse processo de afinação não é simples. Então o casamento, ele precisa, você não consegue levar sozinho, você precisa de ajuda de todo mundo. Para o casamento ser bem sucedido, você precisa envolver a família dela, a família dele, a família de todos, para que aquilo ali possa funcionar adequadamente. Então é por isso que você chama todo mundo para ali: olha, vou precisar. As pessoas presenteiam, ou presenteavam. Outro dia me deram lá um convite no casamento, e eu pensei logo no faqueiro, porque eu não ganhei nenhum, não fez uma falta nada quando eu casei, eu tive que ir lá comprar, Então, quando alguém casar, você fala assim: vai precisar de geladeira, vai precisar de mesa, vai precisar da jarra, vai precisar. Então, as pessoas até botavam na loja, lista. Você ia lá, ver o que a pessoa está precisando. Aí no dia eu fui no casamento, chamaram o casamento, me deram a lista: passeios em Cancún, passeio da boate não sei das quantas, o passeio do barco não sei da onde, o passeio do não sei o que. Esse povo está casando ou está passeando? O presente era o passeio. Entendeu? Então eu tomei um susto, porque eles estavam ali brincando de casar. Não durou. Eu falei com minha esposa, falei assim: olha, eu paguei o passeio, falei assim, não dura um ano, e não durou um ano. Porque sabe o que é? Porque virou um vale presente. A pessoa vai me presentear, não sei o quê, porque na verdade não é uma formação de família, é o egoísta encontrou uma outra egoísta, e os dois juntos resolveram fazer um pacto de egoísmo. É isso. E isso está acontecendo, gente, aos poucos. É o menino que vai na escola para não aprender, para tirar 60%. O que é 60%? Você
fazer uma cirurgia com o médico, ó, eu sei só 60% da cirurgia, mas eu vou tentar aqui. Às vezes seu problema está dentro dos 60%, eu não sabe. Mas se tiver nos 40% que eu perdi, você morre, você vai nele? Então é o mecanicismo da nota na escola. Quanto mais difícil, eu tenho menino adolescente, 2 adolescentes, né, agora, tá? A dificuldade que é de ensinar para os meninos, assim, a nota eu não estou nem aí. O que eu estou preocupado é o seguinte: para você ter nota, você tem que ter disciplina, né? Então a nota é só uma isca para disciplina. Então ninguém consegue tirar a nota honestamente sem estudar. Você pode ser a pessoa mais inteligente da face da terra, se você não lê, você não consegue responder a pergunta. Então não adianta isso. Então o mecanicismo, ele tomou lugar daquilo que é o objetivo, né? A concretude da nota tomou o lugar do objetivo da nota, que é a pessoa ser instruída. E aí nós voltamos lá na Marta Maria. Marta Maria está com Jesus no sofá da sala, e estava na cozinha, vai limpar chão. Conseguiram perceber? Ela nem sabe o que ela está fazendo aquilo, ela simplesmente fez. Tá? Podemos dar um salto a mais? Essa parte está mais, ficou clara para todo mundo? Tá? Então tá bom. Gente, só uma advertência: ninguém aqui está fora desse contexto que eu estou falando. Identificar o contexto é uma coisa, mas dizer que eu estou fora, não é. Nós vamos encontrar esse homem econômico, esse humano econômico em todos nós, materialistas, objetivistas e etc e tal. Quando nós pegamos o Evangelho, tá? Porque já nós estamos num ciclo de estudo sobre a liberdade, tá? Então a regra em liberdade é o livre, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, como é que nós estamos trabalhando de uma maneira contraditória em relação a isso, tá? Alguém se lembra quando Chico Xavier, tem lá o livro do caso Chico Xavier, quando ele foi convidado pelo Espírito Emmanuel ao trabalho? Alguém lembra disso aí? Ele trabalhava fazendo modelo, né? Então ele estava indo ao caminho e já começava ali a demonstrar a aptidão mediúnica sensacional que ele tinha. E aí ele aparece o Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel não fala só: Chico, você vai ser um médium legal, fica tranquilo, está tudo bem, não. Ele chega lá e apresenta um convite para Chico Xavier. Fala assim: olha, ou seja, por aquilo que você já fez até agora, você tem direito a esse convite, mas você tem liberdade de escolha. Você pode não querer, é só um convite, você pode recusar, tá? Aí ele diz: olha, tem que ter uma tarefa muito grande a fazer em termos de mediunidade, de escrever, de trazer as informações da doutrina espírita, e vai ter muita oposição, etc. Mas você só precisa de 3 coisas. Lembram das 3 coisas? Agora, disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Parece o mestre Miyagi falando com o cara aqui, já não? 3 coisas: disciplina, disciplina. Podia ter falado amor, compaixão, caridade, energia, podia ter falado tanta coisa com o Chico, mas ele preferiu usar a mesma palavra 3 vezes. Sabe por quê? Porque o Evangelho inteiro vai falar o Espírito para ele ser dono de si mesmo. E aquele que acha que liberdade é se espalhar e ninguém me junta, ele não é dono de si mesmo. O Evangelho vai falar de educação espiritual, mais do que educação, de evangelização, espiritualização. Então o que nós temos? Todo o Evangelho faz contenção, mas não precisava do Evangelho falar, não. Se a gente já tivesse maturidade para observar a natureza, a gente já fazia isso. Quer ver? Por exemplo, tá? Dormir é bom? Todo mundo gosta de pegar um dia e dizer: hoje eu vou dormir com força, né? Então tá, beleza. Mas quando fica muito tempo na cama, o que acontece? Dói.
É horrível ficar muito tempo na cama, né? Então a gente acha, dormir o inverno, mas aí acaba um pouquinho que dói. Por quê? Porque dormir precisa de disciplina. Comer, quem não gosta, né? Comer é bom. Já viram quilos mortais? Aí chega lá o doutor No, né? Chega lá, se você parar de comer, você vai morrer, né? Aí chega a pessoa e fala assim: olha, você tem que fazer aqui, você tem que perder 18 quilos, é assim que ele chega? Então, ó, um mês você volta aqui, para a sua condição, você está pesando 350, 400 quilos, daqui um mês você tem que perder 18. Aí vai chegar no dia da consulta, pessoal, aí chega lá, perdeu 5 quilos, e olha lá, uns até ganham. Aí chega lá de novo o médico e fala assim, aí a pessoa tenta apresentar uma desculpa para ele e fala assim: mas se você tivesse feito o que eu te falei, você já teria perdido no mínimo 18 quilos. Então se você não fez, é porque você não fez o que eu te falei. Aí ele fala assim: você quer um tratamento psicoterápico? Se você não está dando conta, tem um tratamento que você vai precisar fazer. Aí ele indica. Aí a pessoa vai mais 2, sem pisar na bola, mais 3 vezes. O que o médico fala? Você está fora do programa. Programa não de televisão, programa de tratamento. Porque lá é o seguinte: você tem que emagrecer X quilos para conquistar o direito de fazer a cirurgia bariátrica. Depois você vai perder mais não sei quantos quilos para você ganhar o direito de fazer a cirurgia de tirar a pele excessiva. Tá? Se você não tiver disciplina, acabou a conversa. Então tudo que nos foi entregue, foi nos entregue para a administração, e não pela falta de administração. E a nossa leitura de liberdade, ela está muito mais ligada à anarquia e à falta de administração do que a administração. Toda vez que assim, olha, uma vida disciplinada, você tem que acordar cedo, dormir cedo, comer o suficiente para a manutenção do corpo físico, não é assim? Ter o hábito de fazer exercício físico. Você vai na escola, tem aula de educação física. Educar. Aí chega lá, você não faz exercício físico. Chegou o Covid aí, ó, pegou um monte de gente desprevenida, que não estava em dia com o físico. Aí eles passaram mais aperto. Foram. Olha aí, por quê? Porque a gente teve aula de educação física. Como é que foi isso? Nós não tivemos, estamos mal educados. Então, ó, num dia você tem que ter tempo para ler, você tem que ter tempo para fazer educação física, tempo para conviver com as pessoas, para ser esposa para o marido, marido para a esposa, parceiro para o parceiro, parceiro para sei lá quem, né? Tem que ter tempo para tudo, né? Outro dia levei o cachorro no veterinário, o cachorro lá estava cheio de uns caroços nas costas. Aí o veterinário olhou para mim assim: como é que você não viu isso aqui? Né? Você tem um cachorro, você não pega dele. Cachorro você tem que pegar nele. Aí pegou o cachorro, apertou o cachorro. Aí, ó, o cachorro é para apertar. Se você estivesse apertando seu cachorro do jeito que você tinha que apertar, ele não estava grave aqui do jeito que ficou. Entendeu? Então você tem que ter, você tem cachorro, você tem que ter tempo para o cachorro também. Cachorro é personal training, ele te leva para passear na rua. Não é assim? Funciona. Então tudo que nós vemos exige um nível de contenção, um nível de disciplina, tá? E em doutrina espírita, não, pode ficar à vontade, pode terminar. Não, pode. Como assim não? Pode terminar. Não, mas está acabando isso? Mas se você... É 19 e 15, não? Pode terminar, tá. Fica tranquilo. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Então vamos agora numa questão mais técnica, para a gente entender isso de uma maneira mais profunda, até para ter motivação para fazer. Porque por enquanto a gente só está vivendo, tecnicamente vivendo. Isso não é nem vida, isso é sobrevida. Isto é sobrevivência. E isso é um tédio completo. Tá? Nós não viemos aqui só para ficar um tempinho aqui na Terra esperando o tempo passar, para chegar à idade a gente se encarnar e voltar para o plano espiritual. Nós viemos aqui para viver a vida. Tá? E esse viver a vida tem uma forma de se pensar. É uma vida de gozos e de excelências, e de todo mundo fazendo a minha vontade materialmente. Eu vou voltar para o Chile e conhecer o mundo.
Ah, porque isso que é emocionante, papapá. Ou é uma vida que eu vou fazer um investimento espiritual, buscando alcançar um nível de transcendência ou imanência que eu nunca imaginei. Por isso que tem a ver com a proposta espírita de vida, a proposta cristã de vida, que a doutrina espírita nada mais é que a busca do cristianismo redivivo. A proposta de cristão, né, não foi Jesus que falou assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância? Então o que é vida? Esse que é o grande lance, né? Porque tem gente que acha que a vida é sexo, comida e bebida, né? Ou não? E aí, vamos lá. Nós espíritos, tá? A gente falou no início dos estudos aqui, nós somos espíritos. Tá. Nós somos espíritos, e ensinaram para a gente aqui na casa espírita, tá? Que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então eu vou dizer que isso aqui é a nossa consciência. Consciência, desculpa ali. Tá? Então, a minha consciência, onde está escrita a lei de Deus, tá? Ela se confunde com a minha própria percepção de mim mesmo. Então eu sei que eu sou um espírito, né? E esse saber que eu sou espírito, ele tem a ver com a minha consciência. Dentro da consciência nós temos a lei de Deus. De Deus. Tá? Muito bem. E todos nós temos consciência plena, já está na nossa consciência da lei de Deus? Não. Nós temos intuição. Porque embora eu tenha consciência, essa consciência ainda não está iluminada. Então Emmanuel define para nós, tá, que a nossa parte consciente da consciência, ela é bem menor do que a própria consciência. Essa parte se chama mente. Mente. Então Emmanuel define para nós no livro Pensamento e Vida que a mente é o campo da nossa consciência que nós já conseguimos despertar. Então nossa tarefa é expandir em conhecimento para que nós cada vez mais consigamos alcançar e perceber a lei de Deus. Jesus, ele expandiu plenamente a consciência, porque Jesus, ele também é Espírito, Filho de Deus. Então Jesus, ele conseguiu expandir a consciência dele. Então ele chegou num nível tal que quando a gente olha, tenta achar Deus, nós vamos encontrar ele primeiro, que conseguiu descortinar a lei de Deus dentro de si. A gente olha para cima assim e fala assim: olha, se você olhar para mim, não faz diferença nenhuma. Eu e o Pai somos um. No nível espiritual que você está, se você olhar para cima, você vai me enxergar. Tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele descortinou tudo. A mente de Jesus é do tamanho da consciência dele. E a consciência dele é o tamanho da lei de Deus que está dentro dele. Então é a noção plena. Por isso que ele fala que ele é o caminho e a verdade. É a vida. Porque isso é pleno para Jesus. Ok? Como é que você consegue fazer isso aqui? Aí que é o ponto. Onde que Jesus, que um dia já foi igual a gente, colocou a liberdade dele para poder expandir a sua própria consciência? Ficou dormindo? Comendo churrasco? Será que foi? Esperando a vida passar? Fazendo viagem de mochileiro? O trabalho, segundo o Espírito Emmanuel, foi o que fez com que ele tivesse uma evolução em linha reta. E aí, para quem a gente pode pensar, alguém acha que linha reta é isso aqui? É. Tá? Mas espiritualmente se conquista a linha reta desse jeito? Não. Porque a evolução espiritual ela não é assim, ela é assim. Uma espiral ascendente. E diz lá no Caminho da Luz que Jesus fez a evolução em linha reta, ou seja, cada volta dessa espiral, quer dizer, veja bem, são ciclos de aprendizado. Cada dia para nós é um ciclo. Acordei,
vou fazer determinadas coisas, fiz, dormir de novo. É um ciclo diário. Uma reencarnação também é um ciclo. Eu renasci, nasci em determinada família, vou ser submetido a determinadas coisas, vou passar o ciclo da vida, infância, maturidade, terceira idade, desencarno. Normal, ciclo da vida, nasceu, desencarnou, está ótimo, é assim mesmo, acontece com todo mundo, não adianta ficar com medo não. A questão é que cada vez que você chega no completo ciclo, você tem o que? O aferimento, a mensuração. Se aquele aprendizado não ficou de maneira tal que abriu a lei de Deus dentro do seu coração, você repete o aprendizado até determinado momento. Até determinado momento. Porque é igual aconteceu, agora nós estamos passando um super ciclo. O que é o super ciclo? A maioria da população submetida às mesmas pressões terrestres, foi convidada anos e anos a fio a conhecer a caridade, a conhecer o amor. A caridade está fora, está dentro. Está dentro. A evolução aqui está dentro ou fora? Está dentro. Aí tem muita gente achando que a evolução da Terra está fora, que a evolução da Terra está na política, que está na bandeira, não sei o que, nos coletivos. Eu vou dizer o seguinte, uma péssima notícia para você: você pode estar no coletivo que você quiser, se seu coração não estiver bom, a porta é estreita, passa um de cada vez. Você pode estar inserido no melhor coletivo que você encontrar no mundo, o que é muito bom, mas se o seu coração não estiver fazendo bem e não bom, você vai repetir o ciclo. Só que o ciclo terreno, para a maioria, já está findando. Então o que acontece? Todas aquelas ideologias antigas, todas aquelas ideias de dominação, elas voltam à tona com toda a energia. Por quê? Porque nós não deveríamos estar na época do empoderamento, nós deveríamos estar na época do amor. Então você fala assim, nossa, fulana é empoderada, gente, pode até ser empoderado, mas se for agressivo, se for estúpido com o outro, vai ser não sei o quê, se for desrespeitoso com o outro, pode estar empoderado, mas está sem amor. Aí é bom que vai ter um planeta bacaninha, já está prontinho, está um monte de gente para ir para lá já, um planeta onde o poder está na moda. É uma tribo querendo matar a outra, é um querendo pegar o território do outro, um negócio bacana demais. Então, para quem está querendo ficar empoderado, pode ficar feliz, porque já tem um lugar só para você exercer seu poder. Porque aqui na terra não são esses que querem o poder que vão ficar. Está escrito na bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está lá escrito. Então aqui vai ficar destinado para aqueles que buscam o amor, aqueles que tiram de si, para o outro, de si mesmo, aquele que tira do próprio dinheiro, aquele que tira da própria energia, do próprio sono, da própria conveniência para ajudar o outro. Este é o evangelizado, este é o que exerce o bem, o outro que defende o bom, mas não se entrega de corpo e alma, tirando de si próprio, aí está só fazendo propaganda, e aí a coisa fica diferente. Então esse processo de evolução aqui, ele é um processo contínuo, cíclico, em que nós vamos passando por ciclos de aferimento. Então cada ciclo de aferimento, de mensuração, se eu comparar um com o outro, eu vou perceber uma evolução em linha reta, que é o que se fala de Jesus. Agora, todas as vezes que eu desfaio, que eu saio do caminho, eu acabo repetindo a experiência e começo a girar dentro de mim mesmo, dentro das minhas próprias dificuldades. E aí a coisa complica. Fala assim, por que minha vida está difícil? Você botou ela difícil. Era só ter disciplina. Não é assim? Chega lá no Dr. Amor, o pessoal lá com 400 quilos. Eu acredito que deve ter muita coisa lá psicológica, coitados, para chegar naquela condição. Mas no final das contas, o médico prova a eles que eles são capazes de fazer disciplina. E muitos
consegue chegar no nível normal, né? De peso, saudável de peso. Tá? O que significava que bastava ter disciplina e disciplina. Então a liberdade não é expandir, a liberdade é disciplinar. Alguém acha que Jesus não é livre? Mas a vida dele inteira foi de disciplina, a vida inteira foi de contenção. Então a liberdade, né, o livre-arbítrio, está em assumir a gerência de si próprio. O livre-arbítrio está a assumir a vontade, e não vamos confundir vontade com desejo, não, que o desejo é o filho do instinto. Às vezes pode nos levar para um lugar complicado aí o desejo, né? Meu corpo, minhas regras. É? Então põe regra. Porque se você acha que meu corpo, minhas regras é não ter regra, aguarda. Olha quem fez isso no passado, olha a vida das pessoas, começa a observar. E aí a gente vai chegar num futuro que a gente vai imaginar, né? Um futuro de maior disciplina, de maior amor. Se quer estudar, disciplina. Se quer amar, disciplina. Quer ter fé, disciplina. É o uso da razão, da vontade, para direcionar a liberdade para o rumo que ela vai edificar. E aí nós vamos encerrar dizendo aquilo que Paulo, né, nos ensinou os romanos, mas a gente pegou de tabela. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas elas edificam. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Não é? Então, tudo, a liberdade eu tenho para tudo. Mas qual a liberdade? Como é que eu uso a liberdade para edificar, para construir alguma coisa? É a liberdade disciplinada, né? Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm, porque determinadas coisas que eu usar a liberdade e a praticar, né? Porque eu tenho livre-arbítrio, mas não vou usar minha liberdade para fazer uma traição conjugal. Sua vida acabou de se matricular numa confusão que vai ser difícil você sair. O desejo te empurrou, mas só a vontade te mantém no caminho reto. Nós estamos todos com a vontade muito enfraquecida. Precisamos estudar mais, trabalhar mais, meditar mais sobre aquilo que a gente quer na vida, assumir essa gerência espiritual, né, para que a gente possa conseguir chegar lá. É por isso que Jesus chamou a atenção lá da Marta. A Marta estava distraída com as coisas materiais, e Maria já tinha se conscientizado da disciplina que ela precisava para buscar a boa parte. Então sejamos mais Marias e suficientemente Marta, porque tem que arrumar a casa também, né, gente? Não quando Jesus estiver lá, mas vamos preparar tudo direitinho. A gente agradece do fundo do coração a paciência de todos, o amor, o carinho. Nos perdoem, né, se a gente ultrapassou algum limite aí de alguém, e a gente fica à vontade aqui à disposição, se alguém tiver alguma dúvida depois escuta, tá bom?